Olá pessoal, estamos todos prontos para mais um programa, mais um encontro. Esse encontro que nós estamos fazendo toda semana sobre as obras de André Luiz. Até agora nós apresentamos o resumo de vários livros, hoje nós vamos apresentar o resumo de um livro extremamente importante, Nos Domínios da Mediunidade. Eu queria só fazer um parênteses, eu gosto muito das obras de André Luiz, claro, quem é que não gosta de Chico? Existe sim uma turminha na internet que tem lá seu posicionamento, a gente respeita, né? De uma certa forma atacando Chico, Divaldo e reclamando de possíveis erros em suas obras. Poxa, eu tentei explicar para alguns que eu estou falando desses dois, mas existem mais. Esses dois senhores deram as suas vidas pela doutrina espírita. Eles se anularam, de uma certa forma, para ter família e tal, coisa que todos nós temos, eles abriram mão de tudo. Então, o mundo espiritual está vendo isso. Se o Chico errou alguma coisa na sua psicografia, se o André Luiz passou alguma coisa equivocada, é tão pequeno, no meu ponto de vista, mas tão pequeno, que não precisa nem ser levado em consideração. Esse livro, No Domínio da Mediunidade, nós vamos ver agora, ele vai falar sobre todas, ou pelo menos as mais principais mediunidades que se espalham pelo planeta, dando exemplos, mostrando situações práticas. É um espetáculo esse livro, todos deveriam ler. Esse livro, antes de mais nada, tudo que nós estamos fazendo aqui não é para você abrir mão de ler o livro, não. Meu objetivo aqui é assim, poxa, esse livro que ele acabou de falar, eu lembro dele, eu já li, não quero ler. Esse outro também eu já li, não. Esse aqui eu já li, mas eu quero ler de novo. Ele fez uns comentários que é isso que eu quero. Nossa, esse livro da Luiz eu nunca li. Pelo que esse rapaz está falando, pelo que esse senhor está falando, esse livro é interessante, eu vou ler. É esse o nosso objetivo. É fazer você se interessar em fazer acordar essas obras maravilhosas que durante muitos anos a doutrina espírita brasileira teve um posicionamento muito importante. E hoje, infelizmente, talvez porque os centros espíritas não têm mais trabalhos práticos, os centros espíritas, onde os espíritos dão ensinamentos, não recebe espíritos. Não, porque agora a mediunidade é mediunidade consciente, então a gente duvida, e Kardec disse que nós temos que duvidar de tudo. Duvidar até de nós mesmos, né? Complicado isso. Não, nós temos sim que ter trabalhos práticos, nós temos que ter trabalho de acolhimento. Sim, trabalho social, fantástico. Trabalho de curso, de ensino. Eu sou suspeito para falar, porque sou professor há 41 anos da minha vida. Então, como é que fica? Tem que ter. Mas o acolhimento, as pessoas estão precisando de uma palavra amiga, as pessoas estão precisando de ser ouvidas. O mundo de hoje vive um momento extremamente difícil. Nós, que estamos aqui na doutrina espírita, temos essa estrutura maravilhosa que nos ajuda, também enfrentamos dificuldades. Imagine quem não tem. Então, o acolhimento, o centro espírita abrir as portas para recolher, para fazer tratamento, para ouvir, para encaminhar, para ajudar. Muitas dessas pessoas não estão precisando de ajuda financeira, alimentação, roupa, não. Tem os que precisam, mas tem os que estão precisando de palavra amiga. Escutar, emprestar o ouvido e, claro, passar a mensagem espírita, o posicionamento espírita perante essa dificuldade que a pessoa enfrenta. Então vamos lá. O livro tem 30 capítulos, 285 páginas. O André Luiz e o médium Chico Xavier. Eu falo com você, eu li porque, é claro, evidente, eu estou com o monitor aberto aqui, com o resumo, porque são muitos livros e muito material. Nesse livro, aparecem algumas figuras clássicas para quem comenta André Luiz. Clarencio, que é um dos 72 ministros do nosso lar, Hilário, um colega de André Luiz, Aulus, um assistente de um dos 72 ministros do nosso lar,
E o Albério, que é um palestrante que vai num capítulo do livro, ele vai fazer uma palestra. O capítulo 1 começa André Luiz a se posicionar sobre o padrão mental como elemento primordial para uma boa comunicação mediúnica. Ele vai falar de um instrumento que você não escuta falar mais na doutrina espírita, que ele chamou de psicoscópio. É um aparelho que aparece, como fala, né? Um equipamento de uma pasta que ele faz assim e vai percebendo a energia da alma. Não vamos pensar nós que só porque a pessoa desencarnou, lá na espiritualidade ela sai voando, ela enxerga tudo. Não é bem assim a realidade. As pessoas estão muito acostumadas a ver muito filme de Hollywood e acaba, né, absorvendo aquilo como sendo o que acontece. Não. Os espíritos lá de lá da vida vão apresentar a sua real condição. Esse que ele chamou de psicoscópio, nada mais é que como se fosse um equipamento, que ele consegue, olha como é que está a energia daquele médium lá do trabalho, olha aquele lá, olha que energia linda que ele tem, ou seja, um equipamento. Mas será que isso existe mesmo? Bom, se há essa dúvida, então não vale a pena ler o livro. Mas se há um instinto ou uma vontade de estudar, de observar, de analisar, de questionar, sem dúvida, mas o questionamento ele tem que ser construtivo e não destrutivo. O Hilário é apresentado o grupo de médiuns que vai trabalhar com o André Luiz nesse momento, e o Hilário é um deles. E então eles começam essa caminhada de ir aos centros espíritas e começar a fazer esse trabalho. Esse é no capítulo 6, o André Luiz vai começar a falar sobre a psicofonia consciente. Nesse capítulo, apresenta-se uma obsessão por paixão, e a psicofonia é analisada da sua forma mais simples. O médium empresta seu órgão vocal e as possibilidades das sensações, mas permanece no comando firme da vontade. Isso é fundamental. Eu sinto, eu percebo, está envolvendo aos meus pensamentos uma ideia, eu sinto vontade, eu falo essa ideia, a ideia vem mais coisa, eu vou falando, mas se esse espírito quiser falar uma palavra de baixo calão, eu não vou deixar falar. Logo depois, no capítulo 8, vai falar sobre psicofonia sonambúlica. Foi trazido à reunião mediúnica um espírito infeliz, que há mais de 2 séculos permanece estagnado no egoísmo e apegado aos bens materiais. Nossa, mas os números são grandes. Sim, existem espíritos que estão há milênios na espiritualidade preso. Não é que ele teve, até um aluno uma vez no curso falou assim para mim, professor, quantas encarnações eu já tive? Será que eu tive umas 10 encarnações? Eu falei, multiplica isso por 1000. Nós já tivemos milhares de encarnações. Seria muito infantil nós acharmos que nós chegamos nesse nível de estrutura complexa que nós temos em meia dúzia de encarnações. O homem está na Terra há mais de 250 mil anos. Já se passou várias sociedades, vamos dizer assim, né? Cresce, depois é tudo destruído, começa de novo, são as fases do planeta, né? Então você tem lá o planeta primitivo, expiações e provas, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um planeta chamado de regeneração, e isso vai se mudando muita coisa. Pois é, então o que acontece? Espíritos ficam presos muitas vezes. Outros espíritos já vêm presos de outros orbes e vão continuar sua escalada aqui na Terra, e não são poucos. No capítulo 9, esse livro também tem um detalhe. Esse livro, além de apresentar mediunidades, ele apresenta um fator muito difícil numa casa espírita. Chama-se obsessão. Também existem casas espíritas que não têm departamento de desobsessão, não tem DSB. Eu acho complicado.
Tem um argumento que já me falaram, não, a gente não faz DSB porque depois que a gente vai para casa e a gente lá comete uma falha, ou na sociedade, ou na via pública, ou no nosso ambiente social, a gente comete um erro e o espírito está de olho. Aí depois joga na cara da gente quando está no trabalho. Bom, mas faz parte do jogo. Por isso que nós estamos dentro da doutrina espírita para ir melhorando. E se você errar, mas errar, e dentro de você queria acertar, você está lutando, você cai, levanta. Não, espírito nenhum vai ter moral para falar. Uma coisa é se entregar, uma coisa é você ver que você falhou e você quer corrigir, do fundo do seu coração. E você corrige um pouco. Ora, bolas, quer me enganar que os apóstolos de Jesus eram todos santos? Não, não eram. Tinham seus erros também, pois somos espíritos em evolução. O único que não precisa evoluir, mas continua trabalhando firme, chama-se Jesus. Jesus, o Cristo. Ele disse, eu continuo trabalhando porque o meu Pai não para de trabalhar. Então, nesse capítulo 9 aparece um problema seríssimo de subjugação, que é o que os católicos chamam de possessão. E aí ele vai falar, nesse capítulo apresenta-se um encarnado com um problema de epilepsia por subjugação espiritual. Olha, sonambulismo torturado, capítulo 10, capítulo 11, desdobramento em serviço. O sonambulismo torturado é observado e confirmado a inconveniência de encarnados obsidiados assistirem à reunião mediúnica. Ele vai mostrar por quê, que se fala, mas ele está com um problema, ele tem uma obsessão grave, então ele não pode assistir à reunião mediúnica. Já começou a criar normas, não, não é. Você enxerga o mundo espiritual em detalhe? Não. Pois é, aqui está sendo mostrado. Mas quem me diz que isso aqui está certo? Bom, então vamos parar, né? Não continua assistindo. Porque você não sabe isso aqui. Eu estou partindo do princípio que eu acredito que isso aqui está corretíssimo. As obras de André Luiz são muito profundas e muito certas. Bom, vamos continuar. No capítulo 11 acontece um desdobramento em serviço. É apresentado detalhadamente o fenômeno de desdobramento do médium, seguido de psicofonia. Tudo sob a ação do plano espiritual. Mas é lindo a sequência que mostra, é muito bonito, muito bonito. Então, aqui eu cheguei no capítulo 11. É que eu tenho que mudar de tela aqui para continuar. Só um minuto. Não é esse. Isto. No capítulo 12, ele vai trabalhar duas mediunidades extraordinárias, que ajudam muito num trabalho de desobsessão, chamado clarividência e clareaudiência. Nesse capítulo, mostra a fluidificação da água e os benefícios da medicação que ela promove. Pois é, eu vi na internet um espírito dizendo que esse negócio de fluidificação de água é furado. Por quê? Porque nos livros de Kardec não tem nada disso. Sim, quando Kardec colocou a doutrina espírita, não existia ainda física quântica. E a física quântica, ela foi feita para cuidar das partículas subatômicas. As pessoas criam um misticismo em cima da física quântica. Qualquer coisa que a pessoa não sabe como é que funciona, ela fala que é quântico. Virou isso aí agora. Agora tem tudo quântico, tá? A mecânica quântica é o nome principal, é o nome correto desse negócio. Mas enfim, a física quântica nos mostra uma infinidade de coisas da matéria que na época não foi mostrado nos livros. A relatividade de Einstein, que é outro ponto importantíssimo para a nossa vida, mas não foi mostrado. Então não é assim. Há coisas que os espíritos não mostraram na época de Kardec porque não era necessário naquele momento. Naquele momento era necessário a implantação, mostrar para o planeta. E faz o quê? Nem 200 anos faz isso. Quando Jesus nos deixou, até o ano 100 e alguma coisa, os cristãos eram perseguidos. No ano 200, vamos falar 200 anos que a doutrina espírita está aí, não está 200, mas os espíritas deveriam estar sendo perseguidos ainda.
E já demos um grande passo, né? Pois é. Então, o que acontece? A fluidificação da água é um fator importantíssimo. Ah, mas está falando disso aí porque no livro Nosso Lar ele fluidifica a água lá e aparece isso no filme, que eu fui no cinema ver o filme e aparece isso aí, ele joga um negocinho verde. As pessoas precisam desvincular o filme da realidade. Ele joga energia, ele joga vibração, cria nas moléculas da água uma estrutura que naquele caso fez uma cura, porque aquela entidade que estava fazendo aquilo tinha esse poder. Mas na sua casa, quando você faz o evangelho e põe água para fluidificar, acredite, aquela água vai ajudar você em algum ponto no seu organismo, no seu perispírito, para ser mais exato ainda. E ele vai, no capítulo 12, trabalhar em cima disso, falar da clarividência, da clareaudiência. São faculdades mediúnicas de percepção mental. Como? Ele não olha com os olhos? Não. Ele está com o olho aberto, ele está vendo uma entidade, mas ele não está vendo aquela entidade com o olho, está vendo aquilo com contexto mental. Aquela entidade está emitindo uma energia. É como... Você está vendo onda de rádio na tua casa? Não, você não está vendo. Você está vendo as ondas eletromagnéticas de televisão? Não, você não está vendo. Mas se você ligar um rádio, você começa a pegar música vinda dessas ondas. Então, o médium clarividente tem a capacidade de ver essas ondas. Que onda? O espírito que está ali. São energias. Capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. Esse capítulo é dedicado à sublime preleção de um espírito muito elevado no encerramento da reunião. É aqui que aparece aquele espírito que nós somos lá na frente, lá no começo. E ele dá uma palestra maravilhosa sobre mediunidade. Aí vai no capítulo 14, é um grave problema entre um casal onde ele temperamental e arbitrário, que desencarna cedo e tenta transformar sua mulher, agora viúva, e sua serva. Não obtém êxito, pois ela tem excelsas virtudes. Ela não se deixa contaminar pelos fluidos dele, porque ela está num outro patamar. Uma pessoa muito importante numa parte da minha vida, que me ensinou muito a doutrina espírita, ele falou uma frase para mim um dia, e nunca mais eu esqueci, que lembra disso aqui, ó, excelsas virtudes. Ele falou, se você conseguir manter o seu pensamento um tiquinho assim, acima de toda a humanidade, nada te pega, nada te atrapalha. Mas a questão é, quem é que consegue manter 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, pensamento elevado? Se você conseguir, nada vai te pegar. E te digo mais, se de repente alguma coisa acontecer que o pensamento cai, para voltar lá em cima de novo, dá um trabalho danado. No capítulo 15, Forças Viciadas, nesse capítulo é analisado o problema do vampirismo, sobre alcoólatras e fumantes. Apresenta as reencarnações educativas com mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, entre outras. Então, estamos vendo, já estamos na metade do livro, e nós vamos parar por aqui, porque na próxima já é a segunda parte desse nosso encontro. E quem puder, leia o livro, como todos os livros que nós já comentamos aqui. Você não vai se arrepender. Esse livro é um livro muito especial. Outros que vão vir, bom, todos são muito importantes. Esse porque ele trata da mediunidade de uma forma muito, muito interessante. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro, se assim for permitido por Deus.